40% de reprovados no TAF da PM de São Paulo. Esse vídeo pode salvar. Tudo bem, pessoal? Professor Christian falando, bacharel em Educação Física e especialista em TAF. Hoje eu quero fazer uma análise do TAF da PM de São Paulo. Essa análise vai ser um pouco longa, porque meus vídeos são bem técnicos, então eu vou entrar em detalhes que com certeza vão elucidar, o todo o TAF para vocês, e vocês vão chegar lá fazendo o movimento correto, no padrão, entendendo todo o TAF, tá? Que é importante entender as nuances ali do TAF para vocês não terem problema lá no dia, no caso do TAF. Pessoal, vamos falar rapidinho sobre a reprovação. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul teve um índice bem alto de reprovação, em média 40%, e no Paraná também. Eu entendo que esse TAF de São Paulo vai reprovar no mínimo 40% dos candidatos, porque é um TAF bem difícil, tá? Então ele engana esse esquema de média, 50 pontos, 60 pontos, 100 pontos, 20 pontos, e aí o candidato ele se ilude, com essa questão, e aí aí que ele está bem enganado. Por quê? Porque para pegar média 50 em cada teste, o que não aprovaria o candidato, tá? Tem que fazer no mínimo 6 barras. Então aqui vai dar um índice assim, eu tô sendo bonzinho, tá? Bonzinho com vocês. 30% das pessoas não vão fazer as 6 barras. Aí compromete todinho o restante, do TAF, compromete muito. E aí a pessoa se engana nesse detalhe. Abdominal, o índice é muito alto de reprovação no abdominal. Aqui, por exemplo, tem que fazer, para pegar 50 pontos, 36 abdominais. Mas é muito alto na parte técnica. Muita gente reprova porque executa errado. Vocês não têm noção. Assim, é absurdo o número, porque o candidato acha que está fazendo correto esse movimento e ele se engana em relação a isso. Eu vou explicar para vocês quais são os principais erros que vocês não podem cometer nesse abdominal para não chegar lá. Todas as execuções de vocês têm que serem contadas no dia, sabe? Não perder. A gente não pode gastar energia e perder uma repetição, porque essa repetição pode fazer falta e te reprovar. A corrida de 50 metros, a exigência está altíssima, está bem difícil, não está fácil, e é um teste que machuca muitos candidatos. Então assim, 50 metros ali em 7 segundos, tem que dar o teu máximo em 7 segundos, a chance de dar uma lesão muscular é muito alta, acontece muito isso, tá? E aí compromete todinho o treinamento. Então o candidato ele tem que saber treinar esses 50 metros, ele tem que saber principalmente aquecer por 50 metros, porque senão ele vai ter problemas durante a preparação para o TAF. E a corrida de 12 minutos, para vocês terem uma ideia, 2.500 da nota 50, o que não passaria, a média 50 é uma média ilusória, porque tem que fazer 2.600 para pegar 60 pontos. Então assim, é um TAF extremamente difícil, que vai reprovar muita gente, vai dar muito recurso, muito problema. Muita gente vai reprovar por causa de 10, 20 metros na corrida, não vai pegar média, ou por causa da barra. Então o que acontece? O candidato aqui, ele tem um problema, porque ele vai reprovar por falta de pontos. E aí o recurso ele fica mais difícil de fazer, porque ele conseguiu fazer o número de barras, mas ele tem que aumentar o número de barras dele, por exemplo. E aí complica bastante a situação. Mesma coisa no abdominal, às vezes ele fez 36 abdominais, mas ele precisava, para mudar a faixa, ele precisava de 38 para ganhar 10 pontos, e aí ele também tem que entrar com recurso e tal. Então assim, é uma função, e eu digo para vocês que o ideal é vocês estarem sobrando aí pelo menos uns 40 pontos total, do TAF. Aqui pede 201, tem que estar fazendo 241, uma média de 10 pontos em cada um a mais, para vocês chegarem folgados no TAF, porque no dia se der um problema num teste ou outro, vocês vão ter uma folga. Bom, vamos lá pessoal, vamos direto aqui para o TAF, eu vou explicar para vocês cada teste, tá? Explicar a parte do abdominal, a parte da barra, os 50 metros e os 12 minutos, beleza? Fica comigo aqui no vídeo. Teste de flexão e extensão de cotovelos por meio do teste dinâmico de barra, para o público masculino. A barra deve ser instalada a uma altura horizontal suficiente para que o avaliado, mantendo-se em suspensão
com os cotovelos em extensão, não tenha contato com os pés no solo. Então assim, ó, quando o examinador pedir para te entrar em posição, né, tu vai ter que entrar na posição da barra e deixar os cotovelos estendidos e os pés não podem tocar no chão. Então muita gente acha que em posição já tem que sair fazendo a barra. É errado, não pode. Tu tem que treinar em casa, no mínimo contar 3 segundos com os braços estendidos para começar uma barra. Porque eles demoram bem menos, tá? Depois que eles falam em posição e eles olham que tu está na posição estendida, eles já, na mesma hora eles já dão iniciar. E tu não precisas iniciar no mesmo momento. Tu pode demorar 1 segundo, 2 segundos para começar. Tu não é obrigado a começar no time, no momento que o examinador pediu. Então é um erro que muito candidato comete e às vezes ele já começa a balançar na barra, né? Fazer assim, um balanço na barra porque ele não se posicionou tão bem. O examinador pede para ele começar e ele já começa meio, né, meio embalado, assim, meio subindo embalado. Então entra na posição, nos treinos conta até 3 segundos com a posição estendida, porque isso vai dar um pouco mais de estabilidade e começa a tua barra. A posição de pegada é pronada, com a distância de separação entre as mãos semelhante à distância biacromial, largura dos ombros. O que quer dizer aqui, pessoal, tá? Semelhante à largura dos ombros, pode ser assim, não tem problema, tá? Ninguém reprova com essa barra aqui, é bem natural esse movimento, vocês entenderam? E essa é a pegada pronada. Por que a pegada em muito concurso é pronada? Porque quando a gente vai subir um muro, né, transpor um muro, a gente faz essa pegada, né? Então é uma pegada para te transpor obstáculos, né? No caso para PM, eles exigem muito essa pegada pronada. Pessoal, essas dicas vocês gostaram, tenho certeza, vão ter muitas dicas boas hoje aqui. Então peço para vocês, gentilmente aí, para vocês curtirem o vídeo, vai me ajudar bastante, que é um vídeo longo, dá bastante trabalho. E também peço para vocês considerarem fazer a inscrição, me ajudar aí, que eu quero chegar nos 50 mil inscritos esse ano, eu tenho certeza que tu vai me ajudar. Então, vou aguardar aqui 5 segundinhos, esperar tu dar o like e fazer a tua inscrição, beleza? Tá bom? Agradeço, viu? Obrigado. Vamos lá. Olha só, outro detalhe importante. Após assumir essa posição, o avaliado deverá elevar o seu corpo até que o queixo passe acima do nível da barra e então retornará seu corpo à posição inicial. Então ali, ó, queixo passando a linha da barra, né? E tem um detalhe, nunca fique olhando para o alto. É muito comum um candidato olhar para cima, tá? Aí ele já vai começar a fazer uma hiperextensão da cervical, não pode, né, elevar o queixo. E o ideal é olhar para o examinador, tá? Porque o examinador ele fica no ângulo mais baixo, ou olhar um pouquinho para baixo, porque daí a gente mantém o queixo alinhado, tá? Vocês podem ver aqui, ó, aqui eu tô com o queixo alinhado, aqui eu não tô, tá? Isso aqui pode reprovar vocês, tá? Por quê? Muita gente reprova. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente está a barra, essa aqui é a parte superior da barra. Se eu fazer uma barra assim, ó, com queixo neutro, passei. Se eu fazer uma barra assim, parece que eu passei, não é verdade? Mas não, ele não vai contar, porque quando eu desci, ó, eu não passei o queixo da linha da barra. Fiz uma hiperextensão da cervical, parece que eu passei, não passei, porque meu queixo está neutro e não passei o queixo da linha da barra. Vocês entenderam? Então, vocês têm que treinarem corretamente para não chegar lá. Muita gente faz esse movimento de olhar para cima, fazer um pouquinho de extensão do queixo, e aí chega lá no dia da prova, o cara reprova. E aí, poxa, às vezes tem condição, tem força, só o detalhe do queixo ali que ele não soube arrumar e acaba se atrapalhando, né, se confundindo e perdendo o TAF. E não é isso que vai acontecer com vocês, porque vocês já entenderam, expliquei bem, de uma maneira bem fácil, e vocês não vão cometer esse erro lá no dia. Vamos lá. O movimento é repetido tantas vezes quanto for possível, sem limite de tempo. Será contado o número de movimentos completados corretamente. As execuções incorretas ou os movimentos incompletos não serão computados.
e o avaliador informará o candidato com a expressão não contei. Então, o avaliador não vai dizer por que ele não contou. Esse é um detalhe que prejudica o candidato. Porque às vezes ele vai falar ele poderia dar um toque do erro e facilitar o trabalho para correção ali no momento, né, do TAF, mas infelizmente não é isso que vai acontecer. Ó, não será permitido repouso entre um movimento e outro. A extensão deve ser dinâmica. Então assim, ó, não dá para dar aquela paradinha ali embaixo, respirar. O movimento precisa ser dinâmico, sem paradas. Os cotovelos devem estar em extensão total para o início do movimento de flexão. Pessoal, aqui dá muito problema, mas muito problema mesmo. Tá? O candidato ele não faz a extensão total dos cotovelos na descida, ele treina assim, ele não se fraga, né, desse erro, porque ele não grava vídeo, não pede para ninguém analisar o vídeo para ele, ou o amigo dele diz que tá bom, né, ou um amigo da PM lá diz que tá bom, e vocês acabam tendo problema. Então gravem o vídeo de vocês, visão frontal, visão lateral, e observem se os cotovelos realmente estão fazendo a extensão completa na descida, na volta da posição inicial, tá? Eu faço esse trabalho de análise, quem tiver interesse depois de ter esse meu trabalho. Também dou mentoria para a TAF, passo treino estruturado, organizado para melhorar a barra. Então aí o candidato vai ter um treino todo estruturado ali para ele fazer a barra. Não é um treino de academia. Tu não vai fazer o que o tiozão lá que entrou na academia hoje está fazendo igual a ele. Tá? Eu sempre falo isso para os candidatos, assim, ó, que o teu treino precisa ser específico, tem que ser assim, ó, totalmente focado no TAF, né? Então um treino não pode ser um treino genérico, não pode ser aquele treino que todo mundo está fazendo na academia, porque são objetivos totalmente diferentes lá na academia. Então não tem lógica de fazer o mesmo treino que o tiozão lá do WhatsApp lá está fazendo e tu também está fazendo, sendo que os objetivos são totalmente diferentes, né? Então isso não cabe. Vocês não podem cometerem esse erro focando no TAF, beleza? Vamos lá. O queixo deve ultrapassar o nível da barra antes de iniciar o movimento de extensão dos cotovelos. O movimento de quadril ou pernas não será permitido, seja como auxílio, seja como tentativa e de extensão da coluna cervical. Então olha só, não pode movimento de quadril ou pernas. As pernas têm que estar estendidas, pessoal, o joelho esticado. Eu sugiro às vezes até aquele pé de bailarina, sabe? A ponta do pé apontado para baixo. Facilita bem mais. O examinador ele olha com bons olhos esse movimento, o cara todo duro ali. Porque é natural que a perna fique um pouquinho mais para frente, tá? É natural. Eu já expliquei isso em vídeos que eu fiz sobre barra, porque para a gente passar a cabeça para um lado da barra, a tendência das pernas é ir um pouquinho para frente para dar o equilíbrio, né? A gente está assim, ó, a cabeça aqui é minha mão, tá? E a perna fica um pouquinho para frente, porque, obviamente, né, pessoal, para causar o equilíbrio, cabeça para um lado, o corpo fica um pouquinho para o outro lado para dar o equilíbrio certo na barra. Fica impossível, às vezes, o cara subir, fica impossível assim, porque se tu ficar com a cabeça, né, para a barra e o corpo todo lá para o outro lado, é praticamente impossível de fazer esse movimento, né? Então é natural que as pernas fiquem um pouquinho para frente da barra, enquanto que a parte do tronco ali da cabeça fica um pouquinho para trás para causar o equilíbrio. Mas é algo bem sutil, beleza? Vamos lá. Agora vocês podem pular, agora que eu vou falar rápido da isometria para as mulheres, beleza? Quem quiser já pula para a parte ali do abdominal. Vamos lá. Isometria na barra fixa para o público feminino. A candidata adotará a posição inicial com o auxílio dos avaliadores para a realização do teste de barra fixa em suspensão isométrica, em pegada pronada, cujas mãos estejam em distância biacromial, estando o queixo acima do nível da barra, sem hiperextensão da cabeça. Pessoal, são várias informações aqui que as meninas têm que ter, tá? Primeiro, vai ter uma escada, vocês não têm que fazer força para entrar em posição, tá? Vai ter uma escada no local, um banco bem alto, então você já tem que entrar na posição, ficar na posição. Essa é a posição mais correta, a mão aqui, ó. Não fiquem com os braços abertos, cotovelos abertos, isso vai dar problema, vai ficar muito mais difícil para vocês fazerem, tá? A barra ela pode colar no peito, ela até deve ficar mais próxima possível, né, do corpo.
Então gruda bem a barra próxima do corpo, porque isso vai dar mais sustentabilidade ali para vocês. Pegada mais fechada, essa pegada aqui é totalmente válida, bem fechada, treine bem assim, cotovelos bem colados, tá bom? E façam também estimulem, né? Façam uma isometria, travem bem o abdominal, porque isso vai ajudar muito durante a suspensão na barra. Tem um treino específico, eu passo o treino para a barra, para quem quiser ter minha mentoria ali organizada, né, pessoal? Mas e até porque a exigência na barra é bem alta, né? 20, 25 segundos para pegar 50 pontos. Então a candidata deve estar bem treinada, eu digo, para fazer essa barra, porque é uma exigência bem alta e vai dar bastante reprovação. Vamos lá. Outro detalhe aqui, não pode estar hiperextensão, então não pode levantar um pouquinho o queixo, tá, meninas? Porque eu já expliquei isso na parte masculina, aqui tá a barra. Se fizer isso aqui, ó, parece que eu tô passando o queixo, mas eu não tô, porque quando eu deixo o queixo na posição neutra ali, a cabeça, ó, não tô passando o queixo. A barra, essa aqui, ó, é a parte superior da barra, onde eu tô com o dedo aqui, no indicador, tá? Não tá passando meu queixo, tá passando meu queixo. E aqui ele não vai contar e vocês vão reprovar. Vamos lá. Ao sinal de início será retirado o auxílio, tá? A escada. Momento em que a candidata deverá manter-se em suspensão, com o queixo acima do nível da barra, sem hiperextensão da cabeça, durante o tempo estipulado na tabela. Então não pode ter hiperextensão, mais uma vez eles falam de hiperextensão, a barra vai ser retirada. Então ele vai falar o seguinte, ao sinal de início, quando ele dá início, o outro examinador vai puxar a escada para trás. Então vocês têm que treinarem com a escada na parte de trás, tá? Vocês não tem que treinarem na escada, tipo, na frente. Ele não vai puxar da frente para trás, não, porque ele tem que pegar e ver o todo teu, né? Então vai ter um examinador nas tuas costas com a barra, com a escada, tu vai estar apoiado ali, entra numa posição bem alta, não bota a barra muito perto do queixo, tem que ficar mais baixa a barra, tá? Vai ser bem melhor, vocês treinarem assim, vocês vão ter mais tempo, até porque quando vocês começarem a perder a posição, ainda tem um tempinho que vai ajudar vocês. Vamos lá. Ao término do tempo estabelecido em tabela, o avaliador deverá parar o registro no cronômetro, encerrando-se assim o referido teste. Será considerada pela candidata que realizar o teste obedecendo às prescrições do protocolo de execução no tempo estabelecido. Movimentos de quadril ou pernas não será permitido como auxílio. Então as pernas têm que estar estendidas, os joelhos bem estendidos. Eu sempre sugiro até aquele pé de bailarina, né? Pé apontado para baixo, porque para deixar tudo bem esticado, facilita muito o visual, né, do examinador ver aquelas pernas esticadas. E os pés ali apontados até para baixo, fica melhor, fica essa sugestão. É normal as pernas ficarem um pouquinho para frente, é normal, pessoal, não tem problema. Não pode flexionar os joelhos, dobrar os joelhos ou levantar os joelhos para o alto, muito alto, não dá. Tem que ser pouquinha coisa, tranquilo, para dar o equilíbrio. Nunca vi nenhuma candidata reprovar com assim, ó, deixando o corpo dessa maneira, né? Que nem eu demonstrei para os homens. Aqui, ó, a parte da minha mão, a cabeça, e aqui a parte das pernas. Fica um pouquinho assim para frente, não tem problema nenhum. Mas tudo reto. Pode ver que está tudo reto, né? Então não pode jogar as pernas para o alto, por exemplo, ou dobrar os joelhos. Teste de resistência abdominal. O candidato adota a posição inicial em decúbito dorsal, com pernas completamente estendidas no prolongamento do corpo e as mãos tocando o solo acima da cabeça. Ao sinal do avaliador, o candidato iniciará o teste, flexionando o tronco e o quadril, simultaneamente com a flexão dos joelhos, adotando a posição sentada, mantendo os cotovelos estendidos à frente do corpo e paralelos ao solo, de forma que se verifique o alinhamento dos cotovelos aos joelhos, que será feito com o auxílio de uma linha pintada no cotovelo e outra no joelho do candidato, retornando na sequência à posição inicial, onde as mãos tocam o solo acima da cabeça, estando os cotovelos flexionados ou não, e com os pés no solo, momento em que será anotada uma execução. Este procedimento deve ser executado
repetidamente, tantas vezes quanto possível, no tempo limite de 60 segundos. Pessoal, é muita informação aqui. Vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar, porque o abdominal é o que mais reprova os candidatos, na parte técnica. Então, o cara faz 36 e aí a examinadora conta 30 e tu reprova lá na média no dia. Porque essas 6 que tu fez, tu passarias no TAF. E às vezes tu fez com só erro técnico. E aí dá um estresse depois de entrar com recurso para tentar reverter. Então é só ajustar a parte técnica que vocês não vão ter problema. O que vocês têm que ter cuidado, tá? Bater com o dorso da mão acima da cabeça, não pode bater do lado aqui, ó, quando bater, então tem que ser acima da cabeça. No TAF de vocês é permitido, vocês não precisam, quando for fazer a segunda, a terceira repetição, vocês não precisam estar com o braço extremamente estendido, não. Ele tem que bater a mão acima da cabeça, isso é uma vantagem. Vai ter uma linha nos cotovelos, bem aqui no meio do cotovelo, aqui ó, nessa parte vai ter uma linha, e vai ter uma linha bem no meio do joelho, bem no meio da patela, porque vai ter que coincidir, tá? Essas duas linhas. Isso vai dar mais uma vantagem para vocês, porque muita gente baixa o braço na hora de fazer o abdominal remador. Então o candidato leva as mãos para frente, mas ele baixa, ele não mantém alinhado, ó. Eu tô aqui alinhado, é o correto. E o meu joelho, aqui tá o joelho, ele tem que passar exatamente aqui, ó. Se ele passar aqui, ela não vai contar, ele não vai contar. Então na hora que eu faço o movimento, eu fazer isso aqui, ó, ele não conta, porque ele vai ter dificuldade de coincidir a linha do cotovelo com a linha do joelho. Então quando tu deixa aqui, ó, aí tu, pum, foi, voltou, pum, foi, voltou. Aí fica o movimento correto, fica padrão e vocês acabam não reprovando na parte técnica. Outro detalhe importante, a planta dos pés, quando voltar, tem que plantar todo o pé. Quando fazer posição sentada, tá? Tem que plantar todo o pé ali. Tem um vídeo meu, eu vou deixar, tá, o card aqui para vocês os erros, né? Os 7 principais erros no abdominal remador. Já vai ajudar muito a elucidar. Mas eu tenho certeza que as dicas que eu dei aqui já vão suprir para vocês entenderem, não cometerem nenhum erro no TAF de vocês na parte do abdominal. E eu entendo que o TAF da PM de São Paulo ficou muito bom com os detalhes que tem aqui em relação à linha que vão fazer, a batida das mãos na parte de trás, ficou muito legal. O candidato terá à sua disposição um colchonete que será de uso opcional. Usem o colchonete, porque vocês vão ganhar 1, 2, 3 repetições a mais. É bem mais fácil de fazer o abdominal com colchonete do que sem. Só, né, obviamente, treinem, comprem um colchonete para fazer, porque vocês vão ver que não vai machucar o cóccix ali, assa o cóccix, machuca às vezes o osso do cóccix durante o treinamento. Então um bom colchonete, densidade 80, vai salvar vocês. O teste iniciar-se com a voz de comando do avaliador. Atenção! Já, encerrado com a voz de comando pare. Ao comando já, aciona-se o cronômetro e aos 60 segundos dá-se a voz de comando pare, no momento em que o candidato interrompe sua execução ou será realizada por meio eletrônico. Então quer dizer que tudo isso que eu estou falando pode não acontecer. Ele pode dar um comando eletrônico, né, bip para começar e bip para parar, ou fazer esse movimento, né, no caso ali com a própria voz do examinador. Serão computadas apenas as execuções corretas do exercício conforme descrito acima. As execuções incorretas ou os movimentos incompletos não serão computados e o avaliador informará ao candidato com a expressão não contei. Então aqui tem mais um problema, ele não vai falar o teu erro. Então tu está cometendo um erro técnico, ele só vai dizer não contou. E é muito complicado, porque é muito rápido os movimentos, e aí quando vê tu fez 23, ele fala, não contei, não contei, não contei. Quando tu fazer um certo, ele vai ter um problema de saber qual o número que estava. Então é muito confuso essa parte, vocês vão ver que eles não vão conseguir falar isso, né? Porque o certo era ficar repetindo um número que tu fez corretamente. Então 23, 23, 23, 24, 25, aí repete 25, seria melhor.
mas aqui ele fala ali, né? Informará o candidato com a expressão não contei. Então, pessoal, por favor, tenham consciência que o abdominal de vocês está perfeito, não tem erro. Vocês estão fazendo exatamente de acordo com o edital. Eu faço essa análise, eu faço esse trabalho somente de análise. Quem não quiser treinar, né, comigo, pegar o meu treinamento, o meu método, não tem problema, mas peçam uma análise, vai ter um custo mais baixo, mas vocês vão ficar tranquilos quanto à execução do movimento. Vocês vão chegar lá sabendo, opa, tá certinho. Eu estou acostumado a fazer recurso administrativo para o pessoal que vem me procurar depois, que reprovam nos TAFs, e aí muitos reprovam não é por incapacidade física, é por incapacidade técnica. Cometeram pequenos erros nítidos que reprovaram. Então vocês não podem cometer esse erro de perder. Vocês gastam com exame médico, passam em várias provas, estudam um monte, perdem muito tempo de vocês para reprovar num detalhe no abdominal. Isso não é admissível, entende? Então deixem ele certinho mesmo, tá bom? Vamos lá. A flexão e extensão de quadril, tronco e joelhos deverá ocorrer simultaneamente. Então o movimento precisa ser bem coordenado, né, pessoal? Tem que ser bem coordenado. Não será permitida qualquer forma de auxílio durante o movimento. Abraçar ou apoiar-se nos joelhos ou na parte posterior das pernas, ou apoiar os cotovelos no solo. Então não pode botar o cotovelo no chão para subir, puxar a perna, puxar o joelho, puxar a coxa da parte de trás, não pode nada disso. Os pés devem tocar no solo no início, no meio e no fim do movimento. Olha só, ou seja, na posição inicial, no momento de flexão de tronco e após a extensão. O que isso quer dizer? Os calcanhares têm que estar tocando no solo quando tu estiver com o corpo estendido. Isso é no início. No meio do movimento é quando a gente está flexionado, né? Os cotovelos passaram ali a linha dos joelhos. Esse é o segundo momento, é o meio. Os pés têm que estar todo apoiado no solo, não é só o calcanhar. Tem gente que bota só o calcanhar e aponta o pé para cima. Não pode. E depois, para finalizar o movimento, que é quando faz a extensão novamente, aí finaliza o movimento todo. Tem que estar também com os calcanhares, no caso, tocando no chão. Uma dica que eu vou dar, aqui não falaram que é obrigatório o uso do tênis nesse teste, e eu sugiro que usem meia, tá? Se puderem, posso fazer de meia, vai ser bem melhor, porque o tênis agarra mais, e não é uma boa agarrar nesse momento, tem que fluir, tem que ficar uma coisa mais... menos aderente possível. A meia é pouco aderente, então ajuda muito para vocês puxarem, plantarem o pé, escorregarem. Vocês também, o tênis geralmente tem um solado mais alto, isso dificulta o movimento, faz que vocês tenham que fazer mais, botar mais altura no pé, né, nos joelhos, nas pernas, para fazer o movimento. Então, para puxar é mais difícil tendo um tênis mais alto, né, para poder plantar todo o pé, porque vocês estão com o solado mais alto, então tem que levantar mais os pés para plantar todo o pé, diferente do que acontece quando a gente está usando a meia, fica mais fácil, entendeu? Então, treinem das duas maneiras, mas tentem usar a meia no dia do TAF, que o rendimento vai ser melhor. Vocês podem conseguir uma aprovação somente por causa dessa dica, beleza? Já dá o like, hein? Se você não deu o like, e se inscreva no canal, dá esse apoio para mim, por favor. Vamos lá. Teste de corrida de 50 metros. O teste será realizado em terreno plano, onde deverá haver a demarcação das linhas de largada e chegada, compreendendo a distância de 50 metros entre elas. O candidato posiciona-se inicialmente atrás da linha de largada, adotando um afastamento anterior-posterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da referida linha. E o pé de trás, né, vai ficar mais atrás. Esse pé de trás tem que estar flexionado o joelho, pessoal. A ponta do pé de trás tem que estar bem cravada e o calcanhar para cima na perna de trás. Então dobra o joelho da perna de trás, coloca um pouco de peso na perna de trás para dar um arranque melhor, tá bom? E o calcanhar para cima, beleza? Vamos lá. Ao sinal do avaliador, o candidato parte em máxima velocidade, objetivando cruzar a linha de chegada no menor tempo possível, que será anotado pelo cronometrista ou com o uso de equipamento específico para tal, com precisão em centésimos de segundo, que estará sobre a linha de chegada. O teste iniciar-se-á
com a voz de comando do avaliador: atenção, já! Ao comando já, o referido avaliador concomitantemente realiza com um movimento rápido com o seu braço empunhando uma bandeirola que se encontrava estendido acima da cabeça. Então ele vai falar: atenção, já! Então é um sinal sonoro e um sinal gestual. Vão ser dois sinais, tá bom? Que se encontra, né, estendido acima da cabeça, de cima para baixo, momento em que o avaliador aciona o cronômetro, que será travado quando o candidato cruzar a linha de chegada ou será realizada por meio eletrônico. Então, pessoal, a dica que eu dou quando vocês forem fazer esse treino? Aqueçam bem, primeiro façam um bom aquecimento, um ótimo aquecimento, para falar a verdade, para não dar lesão. Por exemplo, jogadores de futebol, muitos jogadores se lesionam na posterior, a parte de trás da perna, porque às vezes ele entra para substituir um outro jogador e logo no primeiro, no segundo, ou 3 minutos depois ele vai dar um pique, puxa a perna de trás, porque não aqueceu, e porque eles têm que dar um pique máximo, né? O jogador profissional ele tem uma velocidade absurda, e é isso que vocês vão ter que fazer no treino de vocês. Vocês têm que dar um máximo em 7, 8 segundos. Se vocês não estiverem bem aquecidos, vocês vão romper um músculo ali posterior de coxa, a parte de glúteo, e aí vai comprometer todinho o TAF de vocês. Então aqueçam muito bem para esse teste, tá? Vamos lá, não será autorizado o uso de bloco de partida para a largada. Então não vai ter um bloco de partida, mas aqui, tá? Não permite, não é proibido que o aluno coloque as mãos, tá, no chão. Não dizem que isso. Então dizem ali que tem que colocar um pé na frente e um pé atrás, mas não diz que é proibido colocar as mãos no chão. Tem muita gente que gosta de largar mais baixo, né? Porque dá uma arrancada melhor. Então treine essas duas maneiras, que vocês provavelmente vão poder utilizar as duas maneiras. Com a mão no chão, as mãos no chão, um pé na frente, outro atrás, né? Flexionado. É isso, vamos lá. Caso o candidato realize uma saída falsa, ele terá outra chance para realizar a tentativa. Caso persista o erro, realize uma segunda tentativa falsa, ele perderá a tentativa, obtendo 0 pontos naquela tentativa, e aí está reprovado. Então é bom não queimar. Qual a sugestão que eu dou? Tem aplicativos que ele vai disparar aleatório. Então tu bota ali para disparar entre 3 e 10 segundos. E aí tu vai botar o aplicativo ali no celular, né? E ele vai dar start, né? E aí tu vai dar a largada. Porque para te treinar um pouco a tua largada, tu vai ter que olhar para o examinador e quando ele dá a largada, tu não vai saber o time certo. Então tu não pode, nos teus treinos, sair a hora que tu quiser. O ideal é alguém te dar esse comando, tá? Para te poder treinar de uma maneira específica, né, pessoal? Porque senão fica fácil tu largar a hora que tu quiser, tu vai ter um rendimento melhor nos teus 50 metros, mas não é essa a proposta, porque não é assim que vai ser no dia, tá? E aí tu pode fazer uma largada falsa, e aí depois, para não cometer uma largada falsa, tu vai largar muito devagar e vai comprometer todinho o teu TAF. Então tem que treinar o que a gente chama de tempo de reação, melhorar. Tem aplicativo que faz isso, que melhora o teu tempo de treino, o teu tempo de reação. Tu bota o celular num tapete e o pé de trás no tapete também. E aí ele vai dar o start aleatório, tu não vai saber porque tu não está visualizando. Quando ele der o start ali, dá o comando, tu vai mexer o pé de trás para arrancar no tapete, vai se movimentar o tapete. E aí automaticamente ele vai parar, o celular ali vai parar e vai te dar o teu tempo de reação, 0.2, 0.3 segundos. É bem legal para vocês treinarem o tempo de reação de vocês. Mas nesse aplicativo, o comando de start é somente no caso sonoro, né? Não vai ter, não é visual, lá é sonoro e visual, né? O cara vai falar já e também vai mexer uma bandeira. Então fiquem atentos nisso aí. Teste de corrida de 12 minutos. O teste deverá ser realizado em terreno plano com demarcações de 50 em 50 metros. O candidato se posicionará atrás da linha de largada, aguardando o sinal de partida. Ao sinal do avaliador, o candidato iniciará o teste estabelecendo um ritmo apropriado de corrida, objetivando percorrer a maior distância possível em metros, dentro do limite de 12 minutos, que será anotada pelo avaliador ao término do teste
ou pelo uso de equipamento específico para tal. Ou vai ter um chip e tal, mas muitas vezes não tem chip, pessoal. Não larguem lá da raia 8, não larguem bem aberto, só se vocês estiverem muito tranquilos quanto à corrida. Tentem largar o mais próximo já da raia 1, tá bom? No início ali, às vezes embola muito, é 20, 30 pessoas, é complicado. Então se tu corre bem, te posiciona bem para frente, para não ter nenhum problema de congestionamento, nem problema de retardatário, né? Agora se tu tá correndo mais certinho, deixa o pessoal mais rápido largar, para te largar um pouco atrás deles. E assim, ó, eu vou chegar num ponto bem importante da corrida para ajudar muito vocês aqui, tá bom? Fica comigo. O teste iniciar-se-á com a voz de comando do avaliador, atenção, já! Ao comando já, o avaliador acionará o cronômetro, ou será realizada por meio de um meio eletrônico, no caso. Aos 10 minutos será dado um sinal, um silvo curto de apito para a ciência dos candidatos, sendo ao final do teste sinalizado com 2 silvos longos de apito. Então, um silvo curto é para avisar que faltam 2 minutos. Quando dá esse silvo curto, para os homens, eles têm que estarem abrindo a última volta. Como é o padrão tá, é 2.400 em 12 minutos, o que para vocês é ruim, porque o padrão está pedindo 2.500, então vocês já vão ter que estarem, né, quando der 2 minutos ali, já fazendo mais do que 5 voltas, né? Porque para tentar bater os 2.500, eu estou sinalizando para 50 pontos. Então vocês têm que entenderem, quando vocês fizerem os simulados de vocês, aonde que vocês estão batendo nos 10 minutos. Tá? Para vocês terem essa percepção no dia do TAF também, de como que vocês, né, qual o tempo que vocês estão tendo ali, quanto tempo está faltando. E eu acho que também aqui está bem claro que vai poder utilizar relógio. E é excelente para vocês, que vocês cada um pode montar uma estratégia mais estruturada e mais eficiente para bater o melhor tempo. Eu sempre digo, o melhor tempo que o candidato tem que fazer é no dia do TAF, que é onde ele está mais treinado e mais descansado. Então é o dia que o cara vai lá e arrebenta e arregaça no TAF e consegue o melhor desempenho, tá bom? Os meus alunos conseguem o melhor desempenho no dia do TAF, tá? Então se tu quiser ser meu aluno, aqui na descrição, no primeiro comentário, tem o link para entrar em contato comigo ali, eu explico como funciona a mentoria, tá? Para te chegar lá bem forte no TAF. Pessoal, bom, aqui também é o momento em que o candidato deverá interromper o esforço e aguardar na pista, até que o avaliador constate e faça a anotação da sua marca. Não pode caminhar para frente. Quando parar, der os 2 silvos longos, tem que parar, pode caminhar para o lado, para frente não. Se caminhar para frente, o candidato pode ser reprovado, né? Daí porque ele está querendo ganhar um pouco mais de distância, sendo que já houve os 2 silvos longos. Então eu sugiro ali que parem e só caminhem para o lado, tá bom? E de preferência dê uma caminhada, porque parar também é complicado. O candidato não pode parar durante a realização do teste, sob pena de ser considerado desistente e, portanto, inapto. Então não pode ter parada durante o teste. Eu sugiro não caminhar durante o teste, tá, pessoal? Porque quem está bem preparado, quem quer passar num TAF, não pode caminhar. Porque se tu caminhar 30 segundos a 5 km por hora, depois para te compensar isso, tu tem que correr muito rápido. Então, assim, ó, não façam esse erro de caminharem no dia do TAF. É loucura essa estratégia, não é, de longe a pior estratégia que tem. O candidato que após o apito de término do teste continuar se deslocando para aumentar a metragem percorrida, terá seu teste anulado e será excluído do certame. Então não pode caminhar para frente de jeito nenhum. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? 40 minutos aí praticamente de vídeo, tá? Deixem um like, se inscrevam no canal. Quem tiver interesse na minha mentoria, entre em contato comigo. Tenho certeza que o ideal é chegar sobrando nesse TAF e vale a pena investir num treinamento organizado e estruturado, tá? Para vocês não terem problema de perderem essa oportunidade da vida de vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço, bons treinos e um bom TAF e até a próxima. Valeu!